da mensagem, a gente pode cantar, a gente pode louvar um pouco mais, né? Influenciador, influência, ser marcado por alguém, ser orientado por uma vida, é o que nós desejamos. Ser influenciado para crescer, para prosperar, ser influenciado para se sentir melhor, ser influenciado para ter mais prazer na vida, tudo isso faz parte. E você deve ter lembrado de alguém que influenciou você profundamente. Eu lembro de uma professora minha no 2º ano, me impactou profundamente porque ela não conseguiu terminar o ano letivo. Na sua volta para casa, ela estava num fusquinha e na frente dela um basculante, e caiu uma pedra, um paralelepípedo, caiu do basculante, quicou no asfalto, bateu no para-brisa e deu no rosto da professora. Afundou o rosto dela, ficou deformada, fez várias recuperações de face, mas acabou ficando com as marcas no rosto daquele acidente. Eu fiquei impressionado com aquilo, muito criança ainda, atitude de uma professora que dá a sua vida, que se rende, que se entrega, faz um longo trajeto para dar aula, recebe pouco e faz isso com paixão, com alegria. E depois rever a professora com o rosto deformado e imaginar que ela ainda não tinha casado ainda, são coisas da mente de uma criança. Ela não está casada ainda, como é que vai ser? E ela vai conseguir casar? Alguém vai querer ela? Né? Coisas que as crianças muitas vezes pensam. Como é que ela vai dar continuidade à sua vida? Alguém que dá a sua vida para influenciar outros e de alguma forma gerar um impacto. E nós precisamos entender que a nossa vida precisa ter um propósito para gerar um impacto, senão ela é inútil. Mas nós vivemos uma certa loucura nesse mundo que muitas vezes nos assusta. Há a influência e há o receptor dessa influência, há o professor, há o aluno, mas há um certo grau de loucura que a gente está vivendo. A gente precisa admitir, a gente precisa reconhecer que nós muitas vezes temos sim dificuldades. Vivemos numa certa loucura e nós precisamos em primeiro lugar admitir essa loucura. Certa vez, obviamente isso não aconteceu aqui em Luiz Eduardo, uma pessoa queria viver uma vida mais saudável e contratou uma nutricionista para receber então uma orientação alimentar. E passou uma semana, 2 semanas, um mês e meio, e ela viu que não fazia diferença nenhuma aquela reeducação alimentar. E ela falou: algo está errado. E em uma certa ocasião a profissional perguntou: como está o processo na sua vida? Isso na época de pandemia, por videocâmera. Aí ela falou assim: não, eu não estou percebendo nenhuma mudança. E a profissional então perguntou: mas como assim, nenhuma mudança? Tantas mudanças no seu cardápio e não mudam nada, você não está sentindo melhor, não está perdendo um pezinho. Ela falou: não, nada disso, igual. A profissional ficou preocupada: mas será que a minha orientação não é a correta? E de repente ela teve uma ideia: tire uma foto da sua geladeira, não do lado de fora, mas do lado de dentro da geladeira. E a moça começou a ficar nervosa, falou: não dá não. Aí começou a ficar com pressa e queria sair, queria terminar aquela conversa. E a profissional ficou preocupada: mas por que ela está tão nervosa quando eu peço para ela tirar uma foto da geladeira? Que problema tem? E ela então, no final da conversa, ela confessou, ela falou assim: não, a minha geladeira está exatamente como ela estava no início desse processo de orientação. Não estou mudando absolutamente nada nos meus hábitos, eu estou mantendo o mesmo comportamento. E continua pagando a profissional, e não muda de comportamento. Tem gente que contrata até um personal de vez em quando, é ou não é?
E parece que a dificuldade de mudança é grande. Outra pessoa diz: fiz o curso de criação de filhos, educação de filhos, e lá em casa a rebeldia é muito grande, não tem como, o pessoal não me respeita. Fiz o curso, estou aplicando exatamente aquilo que diz no curso, mas lá em casa isso não funciona. Aí a conselheira falou assim: mas como não funciona? Depois de uma conversa, ela falou: você poderia talvez colocar uma câmera escondida em algum lugar na sua casa, e num momento de estresse, você filmar a dinâmica da casa, para a gente perceber o que está acontecendo? Ah, não vai dar não. Não dá não. Não dá por quê? Pois é, a conversa termina e fica por isso. Educação de filhos não funciona. Aí tem um outro que chega e diz: a vida cristã também não funciona. Eu tentei por muito tempo, não funciona, eu posso garantir para você. Mas como é que é a sua vida cristã? Ah, mas eu oro muito, eu oro, quando eu acordo, quando eu deito, eu oro muito. Você lê a Bíblia? Eu tenho lido, mas assim não com muita frequência. Mas precisa ler muito? Pois é, não sei, talvez não. E aí a pessoa então diz: mas não funciona essa vida cristã. E isso é uma dica para você aí, é importante, porque quando a gente pergunta a alguém: como é que está a tua vida cristã? A pessoa geralmente diz assim: eu oro muito. E a gente fica impressionado, até envergonhado. Eu não oro tanto, ele ora tanto. Puxa, impressionante, não é? Aí quando a gente pergunta: mas você lê a Bíblia? É, de vez em quando. Por que ele não diz que lê? Porque não sabe, não lê. E ele tem medo que a gente pergunte: e aí, o que você tem lido? Ah, tem lido Jacó, eu acho que tem lido Jacó, Judas, eu não sei o que tenho lido, mas assim, tem me impactado. Eu estou naquela parte lá que diz que Deus nos ama. Poxa, que legal, tá progredindo, está lendo bastante, tá ou não está? Aí a pessoa fala que ora muito e não lê a Bíblia. Aí eu vou te dar uma dica: quem diz isso também não ora muito. Pode até falar muito consigo mesmo, mas orar não ora, porque se começa a orar, Deus vai dizer: leia a Bíblia, e a pessoa já vai querer parar de conversar com Deus, né? Vida cristã não funciona. Educação financeira também não funciona. Fiz o curso lá com o André, de finanças e tal, como conduzir a minha empresa, a minha casa. Não funciona porque eu tenho isso como experiência. Mas como é que você faz a sua administração financeira? Não, eu vou fazendo, faço tudo de acordo com a vontade de Deus, eu tenho isso e está sendo muito legal, mas não está funcionando. Tanto é que estou devendo aí um pouquinho. Você não poderia me emprestar 10 mil? Não que isso dê para fechar toda a minha dívida, mas se você me emprestar 10 mil, já me ajuda um pouquinho a superar algumas dificuldades, e aí eu posso viver melhor. Mas e a educação financeira não funciona? Não funciona. Você faz uma planilha? Não, eu tenho tudo aqui, ó. Tudo na cabeça, eu sei tudo. Está tudo aqui. Mas quanto você ganha? Pois eu ganho mais ou menos tanto, tem fulano que está me devendo também. Mas quanto você gasta? Pois é, eu não sei, minha esposa não me fala sempre quanto gasta, mas eu gasto aproximadamente, mais ou menos, e ele vai falando totalmente perdido em relação à sua administração financeira. Mas ele afirma que não funciona. E a gente poderia citar uma série de outros exemplos, e você conhece outros, não conhece? A gente faz um curso, a gente recebe a explicação, o procedimento, e a gente diz: não funciona. O que está errado? Não é muita loucura que a gente está vivendo ultimamente? Definição de loucura: é doidice, insanidade, é um delírio, uma demência, alucinação, viver essa alienação, atitude insensata, imprudência, irreflexão, uma inconsequência e outras coisas mais, de você simplesmente fugir daquilo que é o lógico, o real, o racional. Você foge daquilo e você segue por um outro caminho. A gente está vivendo loucuras, e o mundo está nos pressionando para viver cada vez mais loucuras, de acordo com o nosso sentimento, nosso momento. A gente vai decidindo, fazendo, escolhendo, e a gente está seguindo loucuras, e as coisas não estão funcionando, e a gente começa a ficar desanimado, a gente talvez até fique um pouco revoltado, porque não está acontecendo como eu gostaria que acontecesse.
Será que não tem uma outra fórmula para a educação de filhos, educação financeira, para a minha vida cristã, ou enfim, aquilo que é o meu problema? Não existe outro mecanismo, outro jeito? Eu vou buscar um outro conselheiro. Eu acho que o seu conselho não me serve, eu vou procurar um outro conselheiro, aí sim, vai funcionar. Será que vai funcionar? Será que nós não precisamos reconhecer que nós vivemos algumas loucuras e nós precisamos ajustar as coisas, voltar à vida real, a uma vida coerente, a uma vida responsável, a uma vida de prudência, de lembrar que toda ação tem reação, tem consequências, as minhas decisões vão me trazer um fruto amanhã? Será que não preciso rever a minha forma de pensar? Será que não preciso me permitir um questionamento? Talvez até ser questionado por alguém para ver se de fato a minha forma de viver e fazer é coerente, é correta, é de fato a forma que vai dar o fruto que eu desejo. Abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler os versículos de 1 até o 14, e fazer uma rápida reflexão aqui em relação à nossa vida. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 em diante. Lembrem disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Parece que são os nossos dias, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, veja só, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas, conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade da Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terrível perseguição eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver uma vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Até aqui, a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, palavra inspirada por Deus, e a gente precisa compreender, tem muita coisa, muito conteúdo em casa, você pode olhar com mais detalhes e fazer as suas aplicações. Eu quero pontuar algumas coisas só. Veja só, nessa loucura que a gente vive, e às vezes ela faz parte da minha, da sua vida, nessa confusão que a gente vive, precisamos aceitar um confronto, talvez uma correção, uma nova reflexão, uma provocação para uma nova reflexão, para pensar talvez de um modo correto, perfeito. E aqui o texto diz que nos últimos tempos virão tempos difíceis, porque as pessoas, elas deixarão a realidade, a verdade, e buscarão outras coisas. Elas abandonarão aquilo que é a essência de vida, aquilo que é alicerce de uma fundação de vida, deixarão aquilo que é real, inclusive terão raiva, ódio da verdade, e buscarão um outro caminho, uma outra verdade, para eles verdade, e assim terão suas dificuldades. E o texto aqui fala,
ele usa algumas expressões, a gente vê isso melhor no texto original. Ele fala aqui que o povo tem uma paixão muito grande por algumas coisas. Eles têm uma paixão, um amor exagerado por eles mesmos. E a expressão no original aparece assim: amantes de si mesmo. Amante a gente já sabe o que é algo que é muito amado, e nem sempre é algo oficial, mas é muito amado. Então, se, por exemplo, a gente pegar essa reflexão e aplicar ao casamento, você tem o casamento, e quando a pessoa é infiel, tem a sua amante. É uma pessoa que o fulano ama muito, a fulana ama muito, e tem um relacionamento ilegal com essa pessoa. E acaba então dessa forma quebrando sua relação conjugal com a pessoa que prometeu fidelidade. E aqui o texto fala assim: últimos tempos serão difíceis. A gente consegue, na verdade, classificar todas essas palavras, que é uma sequência de palavras negativas, e classificá-las em 3 grupos: aqueles que têm como amante a si mesmo, aqueles que são amantes da prata, aqueles que são amantes do prazer, e aqueles que são amantes do pecado. E aí depois no final ele diz: aqueles que odeiam a verdade. Veja só, uma pessoa que um dia, segundo o texto aqui, era conhecedor da verdade, e agora está amando exageradamente algumas coisas, como por exemplo, amante de si mesmo, egoísta, extremamente egoísta, amante da prata, avarento, amante da prata, amante do prazer. Lá no versículo 4, 5, ele fala disso: amarão mais os prazeres do que o próprio Deus, amante do prazer. E depois lá mais adiante, versículos 6, 7, ele fala daquelas pessoas que amam o pecado. E aqui tem uma expressão muito forte: eles tentam aprender, mas não conseguem. Fala aqui de mulheres que são levadas por desejos, tem como amante o pecado, são levadas por desejo, perderam o controle. De alguma forma dá vazão a um sentimento, a um desejo, e de repente perdem completamente o controle, perdem completamente a administração da sua vida, e acabam fazendo coisas que depois são motivo de arrependimento, mas na hora o impulso é tão forte que a pessoa acaba sendo levada, amante do pecado. E como já coloquei, odeiam a verdade. E aí o texto diz que essas pessoas, elas enganam e são enganadas. E por isso aqueles exemplos que nós citamos no começo, eles parecem absurdos, mas tem a ver com o nosso dia a dia, né? Você paga alguma coisa e depois você não faz de acordo. Você paga uma consultoria, uma orientação, você paga por uma informação e depois você não faz uso dela. Então, se você faz isso, por que você tem esse comportamento? Por que você desqualifica ou não considera aquela nova informação? Porque há um desejo maior no seu coração de fazer exatamente aquilo que você quer fazer. E talvez por status, porque os outros fazem, você contratou alguém, você chamou alguém como consultor, mas você não deu o mínimo ouvido a essa pessoa. E a gente considera isso normal. Talvez isso deva nos assustar. Não, mas é assim mesmo. Paguei academia meio ano, não fui, hahaha. Não sei, tudo bem, hahaha, legal. Então, hahaha, vamos lá, vamos jantar. Você paga janta para mim, já que você gosta de ir gastando dessa forma, né? Então tem como a gente fazer algo mais divertido do que pagar academia e não ir. Mas veja só, nós consideramos normal algumas coisas. Isso no mundo secular, no mundo normal aí. Agora, na questão espiritual, muitas vezes o comportamento nosso é o mesmo. Há uma incoerência do nosso falar para com o nosso agir. Há um certo distúrbio em nós, e nós fazemos coisas
que muitas vezes não se justificam, mas o impulso, a força, a vontade, a preguiça, ou o desejo que eu tenho é tão grande, que eu acabo cedendo àquilo. E aí o texto diz, eles enganam e são enganados. Talvez seja algo que mais deva nos preocupar. E aí ele fala no versículo 14, no versículo 13, porém as pessoas más fingidas irão de mal a pior, porque tudo tem as suas consequências, tudo tem as suas dificuldades, elas irão de mal a pior, elas têm a expectativa de melhora, talvez porque contrataram alguém, porque estão na igreja, porque deram ouvidos, porque leram um salmo, tem a expectativa de uma melhora, mas na verdade essa melhora não acontece. Há um engano, há uma ilusão nessas pessoas, e cada vez mais nós fazemos parte daqueles que gostam de serem enganados. Enganamos e gostamos de ser enganados. Aí ele continua dizendo lá no versículo 14, quanto a você, Paulo falando a Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus primeiros mestres na fé. E veja só, lá no versículo 10 e 11, Paulo diz o seguinte a Timóteo, mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que eu tenho, o propósito de vida que eu tenho, você tem seguido. Ele dá, na verdade, a orientação para a vida de Timóteo, né? E o porquê da vida bem-sucedida, né, que Timóteo estava vivendo. Paulo diz, Timóteo, você tem seguido ensinos, princípios, verdades absolutos, isso tem guardado você. Há tempos difíceis pela frente, sim, na época algumas dessas coisas já eram realidade, tempos difíceis, sim, mas há algo, né, que você deve considerar, que você está considerando e que está gerando uma transformação na sua vida. Há um ensino que te ajuda, que te capacita. Há uma maneira de viver que você está copiando. Existe aqui um modelo para a sua vida, um exemplo para a sua vida que está fazendo bem a você. E você está compreendendo o propósito de vida, e você tem também o mesmo propósito de vida para a sua vida, e isso está fazendo toda a diferença. Ele coloca no final, e a fé, paciência, amor, perseverança, sofrimento, perseguições, tudo isso está fazendo parte da sua vida. E aqui nós precisamos fazer nossa paradinha em relação ao ajuste da nossa vida. Quando nós não entendemos o nosso propósito de vida, quando não sabemos por que existimos, o princípio de vida não faz sentido para nós. Se eu não sei aonde quero chegar, para que seguir um princípio? Se eu não sei o que é bom, o que é ruim, porque eu não sei o que me espera, obviamente o princípio eu vou colocar de lado. Se eu não compreendo o propósito de vida, para que estudar? Se eu não compreendo o propósito de vida, para que ser honesto? Para que ser coerente? Para que ajudar o próximo? Se eu não sei para que existo, por que conversar com Deus? Para que falar com Deus? Ler a Bíblia? Não faz sentido. Muita da nossa problemática, gente, em relação aos tempos que a gente está vivendo, é porque a gente vive sem propósito. E aí a fé não faz sentido, o princípio não faz sentido, a orientação não tem valor, o conselho a gente rejeita, o exemplo não nos serve, porque nós não sabemos por que estamos aqui e aonde nós queremos chegar. E aí Paulo fala assim, Timóteo, o que estou vendo em você é que você compreendeu, você está seguindo o propósito, ele está dizendo um trabalho, está gerando sofrimento, está gerando perseguição, está trazendo dificuldades, mas ele está claro na sua vida ao ponto de você
considerar que vale a pena passar pela dificuldade, porque você tem um propósito, porque você tem um objetivo. Quando nós não compreendemos o significado da nossa vida, o propósito, tudo perde o seu significado, tudo perde a sua importância, tudo perde o seu peso para a nossa vida. Por essa razão, vamos voltar àquela parte negativa do texto. O texto fala assim: ali há mulheres que querem aprender, mas nunca aprendem. Elas querem aprender, mas nunca aprendem. O que falta para a vida delas? Elas não sabem onde querem chegar. Elas são levadas por pecados, porque essa é a paixão delas. Homens chegam, seduzem, levam, e elas, não têm reação, não têm atitude, não têm motivação para mudar. E elas, como diz o texto, vão de mal a pior. A situação delas está piorando, a situação dos outros também está piorando. Por que essas pessoas se entregam dessa forma? Por que têm raiva da verdade? Por que têm ódio da verdade? Porque não têm esse objetivo. Então tudo é complicado demais para elas. Não tem plano, não tem razão de existir. Isso tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. Quando nós não sabemos por que existimos, nós apenas trabalhamos para comer, alguns para procriar, viver a vida para depois dizer game over, né? Acabou meu jogo. Muito similar, muito semelhante à vida de um animal, que também corre atrás para ter o seu alimento, engorda, tem os seus filhos, sua descendência, depois ele segue mais um tanto, e a vida dele termina. Nós precisamos compreender o significado da nossa vida. A gente reconheceu o trabalho e a dedicação, o amor dos professores pelas crianças, e é gostoso de ver, né, a paixão de muitos dos professores. Cada dia de ceia, quando tem ceia aqui, os professores que estão nas salas, depois a gente faz um momento de ceia aqui na casa ao lado com os professores. E é assim, gente, às vezes a aula não foi legal, isso acontece, mas quantas e quantas vezes os professores estão radiantes, cansados, radiantes, felizes, porque aquilo lá trouxe significado para a vida delas. Viram nas crianças receptividade, aceitação, transformação, mudança, e se alegraram com isso. A criança participando da dinâmica da sala de aula, se envolvendo, querendo de fato conhecer um pouco mais, citando coisas, contando histórias, relatando experiências, vivências com Deus e assim por diante, e os professores recebem isso. Que missão gratificante, poder influenciar alguém. Quando a sua vida perde esse significado de influência, ela perde o seu valor. Você pode ter 20 ou 120 anos, você pode começar ou estar já na reta final da sua vida, não importa. Quando você vive a sua vida para influenciar outras vidas, a sua vida tem significado. Mas quando você está ocupado demais, seguindo os amantes da prata, o amante de si mesmo, o amante do prazer, ou até o amante do pecado, obviamente não cabe na sua agenda ser um influenciador. E essas outras forças te levam de um lugar ao outro, fazem você perder tempo, e no final você percebe que você de fato está sendo enganado. E obviamente você tenta então enganar os outros também, porque você não quer mostrar quem de fato você é. O ensino só faz sentido quando eu sei aonde eu quero chegar. Aí eu preciso citar a Bíblia. A Bíblia só faz sentido quando eu começo a compreender eternidade, quando eu começo a compreender relacionamento com Deus.
E quando ela não faz sentido ainda, é porque talvez eu não esteja maduro nessa minha compreensão em relação a essas coisas. E obviamente aí eu vou começar a conversar com Deus, porque o ensino só faz sentido quando eu sei do significado, do propósito. Se alguém está escolhendo a sua faculdade agora, está pensando na carreira, e não para estar ocupado por 4, 5 anos, para depois fazer talvez uma pós, um mestrado, um doutorado, não apenas para estar ocupado, mas está fazendo a sua inscrição na faculdade para adicionar ao conhecimento e depois exercer a sua profissão, e tem como propósito carreira, tem como propósito ser alguém mais influente, com maior significado na vida. O ensino só faz sentido quando eu entendo o propósito. A minha maneira de viver só faz sentido se eu compreendo que há uma relação da forma como eu vivo com o meu objetivo de vida. A minha forma de viver tem uma relação íntima com o meu propósito. Então eu não vou viver de modo correto porque alguém está olhando, porque alguém está me observando, porque alguém está reparando o meu comportamento. Eu não vou buscar princípios e valores e bom comportamento porque alguém está olhando. Que fique olhando. Aqui, assistam uma série aí que fica melhor. Eu não vivo uma vida de coerência porque alguém está observando. Eu vivo porque há uma associação, uma ligação do meu propósito e do estilo de vida. Porque dissociar meu propósito com o estilo de vida é loucura. É você contratar alguém para melhorar fisicamente e depois mentir para essa pessoa e não falar da sua verdadeira alimentação. Para reflexão, para nós fazermos nossa conclusão. Qual é o seu propósito de vida? Aí você existe, você se esforça, você trabalha. O seu trabalho pode fazer parte do seu propósito de vida, pode sim. Mas você consegue compreender que Deus quer te usar para influenciar outras pessoas? Talvez você não seja um professor de escola dominical, um professor de faculdade, um professor no ensino médio, fundamental. Talvez você não tenha essa habilidade de estar em sala de aula, mas você continua sendo um influenciador, ou não? Você consegue compreender que Deus está sustentando a sua vida e querendo que você seja alguém positivo, que marque a história, que escreva uma história de significado e ajude outros a viverem uma vida melhor? Você consegue compreender que ensinamentos vão te ajudar nesse processo? Quais são os ensinamentos que de fato regem você, conduzem a sua vida, e de fato são os ensinamentos que você segue, não aqueles que você acha bonito, olha assim no Insta, repassa para todo mundo, põe lá para todo mundo curtir. Aquilo lá é um tanto fútil, né? A maioria nem lê, só curte. Mas veja só, a sua vida, ela tem base de ensino, e você está buscando firmar-se em conceitos verdadeiros de fato? Ou você está deixando isso para tempos vagos que nunca surgem, porque a sua vida é corrida e agitada? Quem é o exemplo de vida que você de fato considera exemplo? Aí não me cite ninguém da televisão, e também não me cite Ayrton Senna, né? Já passou. Você tem alguém que é exemplo para você? Exemplo de conduta, comportamento, que você diz assim, ó, fulano tem suas falhas, tem suas limitações, mas eu admiro fulano, quero crescer na inspiração dessa vida, eu quero crescer tendo em vista essa pessoa que está buscando de fato viver aquilo que tem a ver com o meu propósito, que tem a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida.
Nós precisamos ser exemplo, obviamente, e buscar exemplos. E nós precisamos, também mais um parênteses aí, por favor, não cite o cara do YouTuber. O YouTuber, ele é gente boa, nossa, mas você não sabe nada da vida dele, porque ele só fica no teatro ali, né? A maioria deles é só teatro. Então, desconsidere esses que você segue nas redes sociais, porque de repente eles não são tudo aquilo. Tanto é que volta e meia alguém nos frustra, é ou não é? A gente põe fé, não, esse aqui é gente boa, linha dura, esse aqui é alguém digno a ser seguido, e depois passam 3, 4 meses e percebe que a vida está um caos. Então deixe o pessoal das redes sociais de lado e busque alguém que... Tem algumas pessoas que você curte mais, outras menos, isso é normal, mas dentro daquilo que é o teu propósito, você tem um estilo, uma pessoa que tem um estilo de vida que te agrade, que é exemplo para você. Precisamos ter propósito, precisamos ter princípios e precisamos de exemplos. No final, Paulo fala assim: quanto a você, Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Ponto. Feche seus olhos. Pense um pouquinho na sua vida, na trajetória da sua vida. Pense naquilo que você pode aperfeiçoar, melhorar. Tenha certeza que quando as coisas estão de mal a pior, algo está errado na base. Não são os outros o culpado do caos que você vive, não são os outros, né, os causadores da desgraça na sua vida. Se as coisas não estão legais, se você está lutando e só perdendo, considere fazer uma análise mais profunda da sua forma de viver. E veja se não há algumas incoerências, como citamos no início. Analise a sua forma de viver, aquilo que de fato é ensinamento, princípio, valor para a sua vida. E quem é o seu exemplo. Deus te dá toda a capacidade de decidir seguir uma vida boa, agradável e perfeita. Deus te dá a força da decisão e te capacita inclusive depois no caminhar. Mas é necessário que você decida por esse novo de Deus. Pai, aqui estamos na Tua presença, mais uma vez, te agradecendo porque o Senhor tem sustentado a nossa vida até o dia de hoje, Pai. Obrigado que a gente tem esse privilégio de estar aqui, cultuando, na presença de amigos, pessoas especiais para nós. Obrigado porque a gente tem o privilégio de ouvir também um pouco do Teu recado aos nossos corações. Pedimos que o Senhor continue sondando nossa vida, nosso coração, e ver se há alguma incoerência em nós, Pai. Muitas vezes nós estamos cegados com a nossa forma de viver, estamos ocupados com tantas outras coisas e não percebemos os erros básicos que cometemos, que causam tantas dificuldades, tantos prejuízos, ilusões. Traga a nossa mente agora as nossas falhas, nossas imperfeições, para que possa haver um ajuste na nossa vida. Nos perdoe, sim, Pai, as nossas transgressões. Perdoe, Pai, os pecados nossos, aquelas atitudes que tivemos que de fato foram ofensivas a pessoas, a Ti ou a nós mesmos. Nos perdoe, Pai. E que, Deus, o Teu poder se manifeste na nossa vida para que possamos viver de fato, não uma vida de incoerência, mas uma vida em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
possa ser a nossa oração e que você possa ser usado por Deus essa semana para influenciar e também caminhar junto com a pessoa que você tem como inspiração. Amém? Uma boa semana a todos. Deus abençoe.